Fala aí, gurizinho, tudo bem? Eu sou Gabriel Vieira, tô no canal Viedro, mas pode me chamar de Gabriel, de Vieira, de Viedro, enfim. E cara, faz 3 dias da eliminação do Brasil, né? Da Copa, foi domingo, hoje é quarta-feira. E cara, a gente já tá mais de cabeça mais fria, já esfriamos a cabeça. Foram dias para refletir o futebol brasileiro, refletir o que deu errado na campanha e no geral, na Copa, o que deu errado no Brasil. E cara, eu pensei bem. E eu quero listar 4 pontos, 4 motivos que o Brasil perdeu a Copa. 4 motivos. E mais antes, curte o vídeo, dá like, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem realmente quer entender por que o Brasil foi eliminado. Tem umas polêmicas aqui, tá? Mas a gente não é ser engenheiro de obra pronta, mas é analisar o que está acontecendo, tá? Porque tem gente que fala, eu vou ser engenheiro de obra pronta. Isso aí não, gente. É muito claro o que estava acontecendo com o Brasil. Inclusive, muitas coisas eu já tinha confirmado o que aconteceu. Já tinha previsto, né? Previsto um Brasil e Noruega, previsto um jogo super difícil e foi. Tinha previsto que o futebol do Brasil estava muito ruim, que ia se ferrar na Copa. Enfim. Vamos começar. O primeiro motivo, que é o mais óbvio, é a CBF. O responsável pela eliminação é a CBF. Tem gente que só culpa a CBF, tá? Desculpa, você é meio burro se você acha isso. Eu acho que a culpa é só da CBF. Não é. Pode ser um culpado, mas não é o principal, mas tem muita culpa. Todo mundo sabe que o ciclo da CBF foi muito conturbado. A gente começou com Ramon Menezes, a gente foi com o Diniz dividindo Fluminense e Seleção Brasileira, e o Fluminense ganhou aquela Libertadores. Esse interino que foi o Diniz era pra esperar o Ancelotti por um tempo pra ele vir pro Brasil, só que o Ancelotti naquele momento tinha renovado o contrato com o Real Madrid por 2 anos e o Brasil teve que fazer alguma coisa, né? Mexeu os seus pauzinhos. Demitiu o Diniz, né? Que não fez bons desempenhos, apesar de pegar uma sequência difícil, dividir 2 trabalhos que não é nada fácil. Teve o bônus da lesão do Neymar, né? Naquele jogo contra o Uruguai. Depois teve a era Dorival, que começou bem, é verdade, mas que ganhou de amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra, mas fez uma Copa América super fraca, caindo para o Uruguai, com uma vitória e 3 empates, caindo nos pênaltis para o Uruguai, e fazendo campanhas ruins das eliminatórias, sem jogar um bom futebol, enfim. Não deram tanto tempo para ele também não, né? Vamos falar a verdade, né? Mas nem para ele nem pro Diniz, né? Mas é futebol brasileiro. Aí beleza. Aí chegou o fatídico 4-1, né, do Brasil e Argentina, onde ele teve culpa, mas acho que o time coletivo foi super mal. E a Argentina é superior hoje em muitos aspectos. O Dorival caiu e o Ancelotti veio. E o Ancelotti não fez um bom trabalho até agora. Fez um trabalho bem mais ou menos, né? Buscou muitos refugos da última Copa do Mundo, muitos, como diz o Neto, perdedores, né? São os veteranos da última Copa, Danilo, Alisson, Ederson, Everton, Casemiro, Marquinhos, Alexandro, o próprio Paquetá, o próprio Neymar. Enfim, trouxeram muitos refugos que, teoricamente, nesse tempo que ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer uma mudança, e ele não fez essa mudança. Enfim, vou falar depois de Ancelotti, né? E estamos aí com esse ciclo conturbado, né? Sem contar com políticas da CBF que foram contestadas, né? O Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF e entrou o Samir Chaude. Teve esquemas de corrupção, né? Tivemos polêmicas, tanto é que a Copa do Mundo Feminina será no Brasil. Não tô criticando, tá? Mas é meio estranho, numa crise política, o Brasil ter uma Copa do Mundo para sediar. Eu acho muito estranho. Aí na categorias de base, fazendo um péssimo desempenho, o Brasil caindo para Israel, o Brasil caindo para fase de grupos, o Brasil indo super mal em categorias de base. O Brasil não foi nem para as Olimpíadas, para você ter noção. Não foi nem para os Jogos Olímpicos. E, cara, a crise política da CBF é muito grande. Muito grande. O Ramon Menezes, que era o técnico, né? Muito grande. Desculpa estar mexendo na tela, tá todo meio tremendo e tô meio vendo o jogo do Fluminense aqui. Mas muita crise da CBF, tem muita responsabilidade. Tem que mudar muita coisa. Era pra mudar desde o 7-1 e acabou não mudando, né? O Tite foi uma cortina de fumaça. Muitos empenhos foram cortinas de fumaça, jogadores. Mas a gente tem que assumir que a CBF tem uma culpa muito grande. O segundo responsável por essa crise no futebol brasileiro
é o Ancelotti. Vamos falar do Ancelotti. O Ancelotti tem a desculpa, sim, que ele fez um período muito curto de seleção brasileira. Concordo, ele fez isso. Mas, cara, em vez de demonstrar algo positivo, demonstrar uma filosofia diferente, demonstrar algo que seja positivo, ele não fez isso. Os números dele são muito abaixo, os desempenhos dele são muito abaixos. Na Copa do Mundo ele se provou ser um técnico, claro, ele é super vitorioso, ele é um técnico super experiente, ele é um técnico super vitorioso da carreira, um técnico super experiente. Mas ele mostrou na Copa que na seleção brasileira ele foi muito mal, fez uma Copa do Mundo muito ruim, de ruim pra horrível. Empatando com o Marrocos, depois eu vou falar dos amistosos, empatando com o Marrocos em 1-1, jogando futebol ruim, ganhando do Haiti, mas sofrendo no segundo tempo, ganhando da Escócia, mas sobrando, enfim, foi uma partida convincente, né? Mas a Escócia é um adversário muito fraco, tanto é que nem se classificou de tantos terceiros que podia se classificar. Nas 16 avos, sofreu para ganhar da seleção japonesa, seleção forte, mas com muitos desfalques, e uma seleção que não podia sofrer, fez um primeiro tempo muito fraco, no segundo tempo até melhorou, mas não foi o Brasil que todo mundo esperava, sofreu para ganhar do Japão. E no jogo contra a Noruega não precisamos nem falar, né? O Brasil jogou retrancado contra a Noruega, é verdade que perdeu os gols, mas a postura do Brasil é inaceitável. Ter 34% de posse de bola contra uma seleção de segundo, terceiro escalão europeu não é algo normal. E a bola pune, né? 2 gols do Haaland. O Brasil eliminado da Copa, não fez uma boa campanha, fomos eliminados. E a campanha nacional também não foi boa, né? O Brasil fez jogos muito ruins, perdeu pro Japão, perdeu pra Bolívia, mesmo sendo altitude, mas perdeu pra Bolívia, empatou com a Tunísia, perdeu pra França, fez jogos ruins contra Egito e contra o Panamá antes da Copa do Mundo. Jogos que o Brasil ganhando, mas não foi bem, inclusive o time principal, muitos detalhes. O Ancelotti errou muito na convocação da seleção brasileira. Eu vou falar depois de jogadores, né? Mas ele errou muito na convocação da seleção brasileira, convocando muitos convocados da última Copa do Mundo. Erro total, porque para quem esperava uma reformulação do jogo contra a Croácia, não se viu isso. Viu uma espinha dorsal muito grande da última Copa e não era para isso ter acontecido. Danilo ser convocado com antecedência, Casemiro não ser barrado na seleção. Muitas mentiras sobre comissão técnica, CBF, laudo de Neymar, enfim, eu vou falar depois de jogadores, daí incluindo o Neymar. Mas desempenho muito abaixo, convocação muito abaixo. Perdemos o Wesley, em vez de ele convocar um lateral direito, ele convocou um volante, um meia, o Ederson da Atalanta, que tá no United hoje. Foi uma convocação super contestável. Cedeu as pressões convocando o Neymar. Muita gente achava, tudo bem convocar o Neymar, mas ele cedeu muitas pressões, foi um erro dele. Independente se você é a favor ou contra o Neymar, ele cedeu muita pressão. Ele cedeu a pressão, porque ele achou melhor perder com o Neymar do que perder sem o Neymar, porque ele ia ser bem mais criticado. Tanto da mídia, tanto dos jogadores que pediram o Neymar na seleção. Ele teve muitas lesões, é verdade, mas, pô, o Brasil é um jogador que tem muita obra-prima, muita matéria-prima de jogador. Não tem desculpa de lesão, cara. Eu acho que não é o maior fator. E teve a questão que ele cedeu muitas pressões, né? Não convocou o Danilo, convocou o Alex, convocou a espia dorsal, até que ele convocou o Everton e Ederson, né, pro gol. O Alisson, tudo bem, mas Ederson e Everton, que não estavam nos melhores momentos da carreira, e deu nisso. Errou feio. Ele tem contrato com a CBF até 2030. Eu, na minha opinião, não renovaria, tô com o Romário. Vê o que o Romário falou sobre o Brasil da Copa do Mundo, a opinião dele sobre o Ancelotti. Eu assino embaixo. Tá? Mas é uma opinião minha só. Vamos ver o que vai acontecer, ele vai ter 4 anos pra trabalhar. Só que não adianta ele ter 4 anos de trabalhar e continuar com a mesma convocação, né? Convocar os mesmos caras. Aí, desculpa, aí mandar ele pra rua mesmo e ir atrás do Guardiola ou de outro técnico. Mas, enfim. E bem verdade que a safra de treinadores brasileiros é muito ruim, né? Vamos falar a verdade. O Brasil tem uma safra de treinadores muito ruim, com exceção de Felipe Luiz. Acho que só o Felipe Luiz que tá na Europa, né? Thiago Motta, que é ítalo-brasileiro. De resto, não temos uma boa safra. Nem no Brasil temos uma boa safra. Imagina na Europa. É um problema sério do Brasil, inclusive categoria de base. Terceiro ponto que eu quero falar. Eu vou falar de jogadores depois, mas eu quero falar de um ponto, inclusive, que eu falei no último vídeo. Que é imprensa e jogadores.
Vamos falar disso. Vamos falar primeiro dos torcedores. E pra esses torcedores, né, no caso. Os torcedores, que, cara, eu vou falar muito sobre os torcedores. Eu vou falar, ai, como assim? É o que tá acontecendo. Primeiro, fator soberba. Brasileiro é muito soberbo. Brasileiro é muito soberbo. Gente, antes do jogo do Japão, Brasil, ai, chupa Japão, vocês vão virar sushi. Claro que faz parte, é brincadeira. Mas, cara, mantenha o pé no chão, cara. O jogo não aconteceu. Jogos contra a Noruega, antes da Noruega, o Brasil fazendo meme de Haaland. O Brasil falando, ai, a Noruega vai voltar remando pra casa. A gente calou muito nossa boca. Muito a nossa boca. Eu não me incluo nisso porque eu não fiz nenhum meme sobre isso. Nem eu falei que o jogo da Noruega ia ser difícil, o jogo do Japão também, enfim. A gente provocando o jogador japonês, cara. Inclusive os jogadores da seleção brasileira e torcedores provocando o japonês, né? Que falou aquela provocação do Brasil, mas era verdade, cara. Era muita verdade, né? E as pessoas não estão prontas pra ouvir a verdade. Teve a questão também de as pessoas se iludirem muito rápido com o Hexa. Ai, vamos ganhar. O Brasil ganhou do Haiti, vamos ganhar o Hexa. O Brasil ganhou da Escócia, vamos ganhar o Hexa. O Brasil sofreu pra ganhar o Japão. Ai, vou ganhar o Hexa. Não, gente, não. As pessoas se iludem muito fácil com as coisas, gente. Outro fator é a questão Neymar dividir muito o Brasil. Ah, Neymar vai pra Copa, Neymar não vai pra Copa. Gente, tem gente que viu que o Neymar foi convocado, não torceu pro Brasil. Tem gente que só torceu pro Neymar na Copa, tem gente que briga por isso. A gente mereceu perder a Copa por muitas coisas, cara. Porque a nossa população não mereceu ganhar. E o último fator, não tão menos importante, dois fatores, né? Primeiro, questão política, né? É torcer contra o Brasil por causa de questão política, questão de Lula, Bolsonaro, Casé TV, Bet, essas porra toda, que é uma babaquice. Torcer pra esses caras é uma babaquice você falar disso. E torcedor de rede social. Que, pô, tem gente que quer humilhar, que fala que quem torce que tá falando a verdade é pessimista, contra o Brasil, argentino, enfim, é uma babaquice. E pra finalizar, né, os últimos tópicos desse, de falar de jogador, é a questão de gente que não acompanha porra nenhuma de futebol, achar que sabe muita coisa. Acompanha uma coisa ou outra que tá no Jornal Nacional, Igor do Nova Iguaçu. Uma coisa ou outra de Jornal Nacional, uma coisa ou outra de Globo Esporte, uma coisa ou outra de esporte, mas não acompanha futebol. É estranho que chega na Copa do Mundo esses caras acham que manja de futebol, acham que é o Mauro Betting, acham que é o PVC, e não sabem bosta nenhuma, gente. Chega na Copa do Mundo e fala, eu não sabe nada de futebol, não acompanhei futebol durante os 4 anos. Eu acho Portugal favorito, eu acho a Espanha favorita. A Espanha tá bem, Portugal tá bem. Ué, como você sabe? Como você sabe essas coisas? Eu tô analisando, tu analisou 4 anos de ciclo, você não tem argumento nenhum. Por que você quer falar que você sabe de futebol? Você não sabe bosta nenhuma. Só na Copa você sabe, só pra você se turmar com os outros. Gente, vamos botar o pianinho, vamos botar a sandália da humildade? Porque tá ridículo isso, tá ridículo o papelão dessa seleção brasileira. Tá ridículo o papelão desses torcedores que não sabem nada de futebol, que se iludem fácil com o Brasil, acham que o Brasil vai ser bom, o Brasil vai passar. E vem que tem gente que fala a verdade e se ferra, né? É inacreditável, cara. O Brasil merecia uma derrota na Copa do Mundo, muito pela sua população, cara. Eu só salvo pessoas que falam a verdade do Brasil e crianças que não têm noção do futebol. De resto, todo mundo é culpado por essa eliminação, tá? Não é. É sim. É sim, tá? Que, de verdade, cara, não é só se iludir, é acreditar na verdade. Porque a gente mereceu muito ser eliminado dessa Copa do Mundo por isso. Último tópico. Perdoa minha voz, tá? Eu tô muito mal da garganta depois da fanfest, que tem muito... veio muita coisa no meu ar, né? Veio o vape, veio... Nossa, viu coisa que eu não quero nem falar na minha cara. Veio o vento, veio tudo. Mas essa voz tá meio ruim, mas vamos continuar. Último tópico são os jogadores, cara. Vamos falar da safra de jogadores que, vamos falar a verdade, não é boa. Não é de 2002, não é de 2006, não é essa safra antiga, não é. A gente tá devendo laterais, a gente tá devendo volante, a gente tá devendo meio atacante, a gente tá devendo camisa 9. Mesmo que o Matheus Cunha fez bem. A gente só faz zagueiro e ponta, só. A gente não tem outras opções. E a gente precisa fazer uma categoria de base melhor. Como eu falei, o Brasil tá se fudendo na categoria de base. E precisa melhorar. Muito. E muito. Segunda coisa, protagonismo. Crise de protagonismo. O Brasil não tem protagonista. O Brasil trouxe o Neymar pra trazer todo o protagonismo pra ele. E esse protagonismo não aconteceu. Não aconteceu nem um pouco. Eu não falei da imprensa, né? Vou falar depois.
O protagonismo não aconteceu nem um pouco. Puxou todo o protagonismo pro Neymar, pro Vini, e na hora que o Vini tinha que bater o pênalti, ele não bateu. Um erro, né? Mesmo a Copa do Vini sendo boa, uma Copa que a gente tem que salvar ele, né? Mas faltou protagonismo, faltou puxar a bola debaixo do braço, faltou. Quando o Brasil tivesse 2-0, eu falava, eu resolvo essa porra. E não teve. Todo mundo se escondeu pro jogo. Inclusive, temos que criticar, né, jogadores? Vamos criticar o Endrick. Ah, o Endrick só é novo, tem 19 anos. O Mbappé com 19 anos tá ganhando uma 18, tá ganhando uma Copa do Mundo fazendo gol em final. E saindo dos artilheiros da Copa. Ou seja, temos que criticar o Endrick sim pelo pênalti que ele perdeu. Bruno Guimarães, temos que criticar pelo pênalti que ele perdeu, mas pela postura que o Vinícius Júnior, pela comissão técnica de não botar um melhor jogador pra bater pênalti, estatísticas não servem também pra nada. Tem vezes que a estatística não serve pra nada. Gente, as estatísticas são muitas vezes mentirosas. A gente tem que olhar o que tá acontecendo. E, cara, jogadores sumindo, né? Rafinha fazendo uma Copa ruim. Martinelli fez uma boa Copa, né? Mas Casemiro fazendo uma Copa ruim. O Alisson salvando vez ou outra. Agora sim ele fez uma Copa decente, né? Não é milagre, mas porra, nenhum Courtois faz uma Copa dessa. O Courtois talvez faz uma Copa muito ruim. Né? Pra quem fala aqui os goleiros. Os maiores goleiros estão na Europa, né? Neuer fez uma Copa ruim, Courtois fez uma Copa ruim. E outros goleiros estão fazendo uma Copa ruim. E continua. Até o Martinez tá fazendo uma Copa ruim, tá? Não vi nenhum milagre do Emiliano Martinez nessa Copa. Pra quem falar que a Argentina é bom, né? Tô vendo. A gente não tá tendo uma identidade, cara. O Brasil não se enquadra como grupo. Nós somos uma panelinha. Tem que parar com essa porra. Uma panelinha, se junta no grupo dele e fala, vamos fazer isso, massacra o Endrick. Igor Thiago também não joga, né? Eu não entendi também, né? Essa questão. Jogou o primeiro jogo e depois morreu. Erro do Ancelotti, mas também muita falta de comprometimento do Igor Thiago. Muita falta de comprometimento. Era um jogo pro Ancelotti botar o Igor Thiago, né? Só que o idiota do Ancelotti fez todas as alterações antes e alterações que não fizeram sentido. Deu nisso. E, cara, falta comprometimento, falta muita coisa pro Brasil pra Copa. Eu não duvido que esses medalhões que foram convocados de forma ridícula, seja na Copa de 2030, não como jogadores, mas como comissão técnica. E pra finalizar, a imprensa, né? Imprensa martelando coisa de Neymar, imprensa martelando coisa de protagonismo, imprensa martelando, falando que o Hexa tá vindo, né? Imprensa que, em vez de investigar o que tá acontecendo com a CBF e com os jogadores, se preocupa só de falar que Hexa tá chegando, fazer propaganda. Ancelotti, inclusive, que fez propaganda, né? Ridículo. Antes da Copa do Mundo, vai fazer propaganda com a Brahma, né? Que vergonha. Nem Tite, nem outro treinador fazia isso. Mas o Ancelotti tem que fazer, né? O italiano, que não fez nada da Copa, tem que fazer, né? Estranho. Né? Falta a imprensa divulgar muita coisa. A imprensa que brigou, inclusive, com outras confederações, brigou com outros jogadores, né? Imprensa que não tem... Não bota o pau na mesa pra falar a verdade do Brasil, enfim. Muita gente em cima do muro, né? Muitos jornalistas que estavam lá nos Estados Unidos, muito em cima do muro. Vocês são uma vergonha que tava em cima do muro, né? Ai, o Brian, coitado do Neymar. Gente, não assumir a verdade, né? O Neymar não tinha como estar na Copa do Mundo. Não tinha. Não adianta ficar bravinho, mas é verdade. Não tinha como estar na Copa do Mundo. E tem gente que passa pano no Neymar, passa pano em muitos jogadores. Defende de falar que o Hexa tá chegando porque o Ancelotti é mágico, é mago. Não, e não é, cara. A gente tem que assumir a verdade. Poucos jornalistas se salvam, mas muitos são mais do mesmo, né? Muitos jornalistas divulgam falando que o Brasil é Hexa, que o Brasil tá iludido, que o Hexa tá chegando. Gente, vocês são jornalistas de bosta, pra falar a verdade, né? Não adianta me cancelar porque é verdade, são muitos jornalistas de bosta. Eu esqueci de falar da questão do Neymar, né? Que é um fator dos jogadores. Gente, o Neymar não estava apto pra Copa, levaram o Neymar no marketing do sacrifício, fez o gol de pênalti, foi provocar o goleiro, muito errado da parte dele. Mas eu não culpo o Neymar não, tá? Por ser eliminado da Copa. Acho que tem muitos fatores, como diz, um sintoma. Tem muitos fatores que contribuíram pro Brasil ser eliminado da Copa. Inclusive a convocação, né? Quando a gente fez aquele show de convocação, com os jornalistas em imprensa gritando Neymar, 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 a gente já sabia que ia ser eliminado, né? Só que a gente não falava isso pra esconder a verdade. Enfim, quer saber sua opinião? Curte, comenta, se inscreve. Minha voz tá muito ruim, desculpa. Mas é isso, a realidade do Brasil é essa. Não sei se 2030 vai vir, tá? Porque... não sei do Ancelotti, cara. Não sei do Ancelotti. Não sei. O Ancelotti vai ter 4 anos de ciclo, capaz de a gente chegar no mesmo lugar que a Etical na última Copa. O mesmo. Não adianta ter ciclo e não mudar as coisas, né? Fazer o quê?
Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho e é isso aí.